Oi, pessoal, eu sou a Amanda Brandão. Tá começando mais um episódio aqui do Odeio Cinema, o podcast do Adoro Cinema. Eu sou a Aline, editora do Adoro Cinema, e hoje a gente tá aqui com um convidado que a gente já tava aqui até nervosa pra falar com ele, porque ele é ator, é roteirista, é apresentador, ele faz tudo. Fábio Porchat, que honra te receber aqui. Muito obrigado, feliz de estar aqui. Sabe aquele amigo que sempre tem uma história pra contar? Total. A gente tá com o maior deles aqui hoje. O maior deles. Fábio, eu tô muito feliz de te receber aqui. Sério, é uma honra maioral, assim, receber você hoje. Imagina, eu que tava achando que você já não gostava mais de mim, que eu acompanho vocês, fico vendo lá no Instagram, tudo bonitinho, vocês, os cortes, tudo, e nunca tava aqui. A sua amiga gente Mia tenta. Mello e sua amiga Dani Calabresa vieram. Aí eu achei que era pessoal. Aí eu achei que tem alguma coisa aí. Não, seu nome já foi até citado. Foi já, citado? né? Já foi Claro que citado, foi. já. A gente já tentou te arrastar aqui algumas vezes. Mas tudo bem, agora aconteceu. Agora aconteceu. Aconteceu, tô muito feliz. Tô nervosa, parece que eu nunca fiz isso na vida. Nada, vai ser divertido. Não, é difícil entrevistar entrevistador, né? É Entrevistar um difícil apresentador. entrevistar. Sim. Não, mas eu adoro falar, então vocês podem... muito bom. Você A vai gente perguntar, também, Fábio, né? como tudo começou, eu vou pra Adão e Eva e termino só no Apocalipse. Maravilhoso, porque a gente adora também conversar aqui. A gente adora falar. E eu tenho a primeira pergunta pra você. Ai, Fábio, que é a pergunta que a gente fez pra todo mundo aqui, que Tá. é: você se lembra o primeiro filme que você viu no cinema, ou pelo menos o filme mais marcante que você viu no cinema, que tem uma história pra contar? Olha, eu tentando pegar da memória aqui o primeiro filme, eu não sei nem se isso aconteceu, tá? Mas eu acho que foi ET. E eu lembro de não ter gostado de ET. Ai, De eu, sim. criança, não ter achado muita graça. Mas eu nem sei se eu fui ver ET. Eu não sei nem se é possível que eu tenha ido ao cinema ver ET. Mas eu tenho essa memória de ter meio dormido, não ter gostado. Mas eu era muito criança. Porque ET é o quê? ET é 89? 80 e pouco. 88, 80 e uma coisa assim. Isso, então eu tinha 4, 5 anos. Então acho que talvez eu nem compreendesse o ET mesmo. Então eu tenho essa lembrança. Mas. Já desde pequeno crítico de cinema. Já. Mas eu lembro dos filmes dos Trapalhões e da Xuxa. Assim, como primeiro, se eu tivesse que falar, Sim. talvez isso, assim, Super Xuxa contra o Baixo Astral. Maravilhoso. Eu lembro disso muito claro, assim, desses filmes dos Trapalhões, assim, como o primeiro. Agora, pra pensar filmes que me marcaram, assim, no cinema, né, de ter assistido, a sensação de estar ali no cinema, eu me lembro de assistir o Sexto Sentido, eu fui assistir sozinho o Sexto Sentido. Porque eu adoro ir ao cinema sozinho. E aí eu... E corajoso, quantos anos você tinha? 96, eu tinha 12 anos. Muito 13. corajoso. Eu com 12 anos, eu Nem dormia nem com meus podia. pais se eu visse filme de terror. Mas eu não sei se eu sabia. Não, eu gostava de filme de terror, mas eu gosto de susto, eu gosto de pesadelo, eu amo ter pesadelo. Nossa, quando eu tenho pesadelo, eu acordo feliz. Às vezes eu acordo do pesadelo e eu tento voltar pra dormir pra voltar no pesadelo. Que coisa estranha. Às vezes eu consigo. E é demais você voltar no pesadelo. Que é meio tipo, acharam que eu não ia voltar, não é mesmo? Gosto muito de pesadelo. E aí, enfim. E aí, eu tava assistindo Sexto Sentido sozinho. Mas isso não é muito normal, eu tô muito chocada. E aí, eu tava sentadinho lá e o cinema não tava lotado porque era tarde. Eu ia muito ao cinema, minha infância toda foi em São Paulo. Eu ia muito ao cinema no shopping, eu ia no Iguatemi e ia ver que filme tem hoje, ia lá assistir. E aí, eu fui assistir um Sexto Sentido numa dessas, assim. E aí, eu sentei e por acaso do meu lado tinha uma moça. E estávamos lá assistindo. E aí, acho que não é spoiler pra ninguém o que eu vou falar Depois aqui. de 30 anos, Em tá dado tranquilo. momento, a gente se dá conta, então, de que o Bruce Willis está morto. Oh, meu Deus, I see dead people. E eu me lembro de estar sentado e aí, quando isso acontece, eu pegar no braço da moça lá e falar... Ele tá morto. E ela olhou pra mim e falou assim, não acredito. E a gente ficou abraçado. Eu, de 12, 13 anos, e uma moça que, na minha cabeça, era uma senhora idosa, que devia ter 40 anos, exato. E a gente ficou meio abraçado, assim, vendo aquilo. Até que a gente, quando terminou o filme, a gente se largou um pouco, assim. Que loucura. Ela, pois é. E ela levantou, acho que ela tava sozinha também. E a gente se levantou. E eu lembro desse momento, assim, de perceber uma coisa muito séria no filme e ter feito uma amizade repentina no E cinema. aí, hoje em dia, agora ela vai assistir esse episódio, ela vai te mandar um e-mail e vai falar, sou eu. Era o menino que abraçou, era eu, a moça. Pois Nossa, o pois Sexto Sentido acho que é uma das minhas primeiras memórias, assim, de... É?
de filme, assim. Eu vi em casa, né? Eu era criança também, meus pais assistindo, só que não tinha essa em casa, né? Eles assistiam o filme imagina. e aí você vai assistir o que eles estão assistindo. E é uma das minhas primeiras memórias, assim. E recentemente eu entrevistei o Shyamalan, quando ele veio aqui pro Brasil. E aí ele contou, assim, sobre como surgiu essa fala, que foi uma coisa meio... que não tava desse jeito no roteiro, assim. Entendi. E foi, nossa, foi incrível, assim. Ele tem uma coisa memória. curiosa, um amigo um dia me falou isso, que eu acho que tem razão. Gustavo Martins. Ele falou que... Porque o Shyamalan, ele fez muito filme ruim. Muito filme ruim. E de um tempo pra cá tem feito de novo, né? Infelizmente. Então, o que acontece? Ele disse que, na verdade, o Sexto Sentido foi o erro dele. Que ele colocou a expectativa lá em cima. Não, porque ele, na verdade, só faz filme ruim. Sem querer, ele fez um filme bom. Entendeu? Não, então, poxa. que o Sexto Sentido foi o erro dele. Ele errou pro bem, porque ele só faz coisa ruim. Eu achei interessante Não, é isso. que ele já começou lá em cima, né? Começou Aí bem. ele dá uma escorregada, assim, mas aí ele recupera. Ele fez Eu com gosto olho até de fechado, sinais, tá legal. sabia? Eu adoro Então, sinais. que eu aquele gosto final também. do taco é chato, né? Aquele taco de beisebol, ele vá na sua vida e ele rebate, aquilo é constrangedor. A franquia Corpo Fechado é ótima. Fragmentado. ótimo. Fragmentado é legal. Então, Eu gosto de Fragmentado fragmentado. é ótimo. Você é do terror, então, assim. Pelo Eu sou de... O meu filme preferido da vida é O Iluminado, que cá está aqui atrás de mim. É o meu filme, assim, que eu fico muito, eu revejo muito, eu sei falas de cor. Eu acho tudo muito... É uma junção de superpoderes, eu sou o Capitão Planeta. É um pouco isso, sabe? Terra, fogo, água, coração. Porque você tem o Jack Nicholson brilhante, você tem o Kubrick num momento mágico, aquela história do Stephen King, que ele odeia aquele filme, né? Mas a história é muito boa, aqueles personagens... Tudo ali funciona, tudo é bom, tudo é bonito, tudo é bem feito. Até os pequenos erros que tem no roteiro a gente deixa porque é bom. É uma obra-prima mesmo. Eu também acho. Mas na sua relação com a comédia, assim, você lembra da primeira vez que você viu um filme de comédia que te Os deixou, Trapalhões era aquilo que eu gostava e achava divertido, mas para pensar assim num de fora de comédia que eu lembro, cara, boa pergunta. Porque assim, apesar de gostar de comédia, fazer comédia, não é aquilo que eu mais assisto comédia, não é aquilo que eu mais ia assistir. Mas lembrei agora, Loucademia de Polícia e Corra que a Polícia Vem Aí. E Top Gang. Eu lembro muito desse momento, Top assim. Gang, eu Nossa. não sabia desse filme. Cara, Top Gang era engraçado demais, com Charlie Sheen. E tem o Top Gang 1 e Top Gang 2. E esses filmes, teve esse momento, assim, de Corre que a Polícia Vem, que tinha muito trocadilho, muita fala, né? Aquilo era muito bem feito. Era uma bobagem, uma besteira, mas muito engraçado. Os Loucademia de Polícia eu assistia mais na sessão da tarde mesmo, da Globo. clássico da Sessão da Tarde. Classicão, assim. Mas esses eram os filmes que me marcaram. Eu lembro muito de Corra que a Polícia Vem. De achar aquilo muito engraçado e dos adultos rirem também. Eu lembro disso, assim, de meu pai achar engraçado. Meu pai gostava daquilo também. Acho que daí quando você tem um adulto com você rindo, você meio que pode então rir daquilo. Você se sente melhor rindo daquilo, né? Não é só uma bobagem minha. Sim. E você conta muita história. E agora você tá lembrando de muita coisa. Enquanto a gente tá te perguntando as coisas, você tá lembrando de muita coisa, assim. A sua memória, ela é muito boa mesmo, assim? Ela é péssima. Sério? Péssima. Não lembro de absolutamente nada. É uma vergonha. Então você anota? Como que é? Como é que faz? Eu torço pra que pessoas me lembrem a história. Volta e meia alguém fala, lembra aquele dia que a gente foi não sei o quê? Eu falo, me conta, pelo amor de Deus, me conta, porque eu não lembro. Lugares que eu fui. Às vezes eu vou fazer peça, que teatro bonito, o pessoal, claro, você já se apresentou aqui. Eu falei, eu nunca vim aqui em toda a minha vida. O cara falou, não, você se apresentou aqui 3 vezes já. Eu falei, como é possível? Eu não me lembro de nada. E eu tenho uma memória ruim assim, eu não lembro de rosto, não sei quem é a pessoa. Nome, então, não vou nem entrar nessa seara. Nome eu sou péssima. Não, eu não lembro de rosto. Eu não sei se eu já vi essa pessoa na minha vida. Eu não sei se ela é uma familiar minha. Não sei. Eu não Familiar. sei. E não adianta, assim. Aí eu reencontro de novo. Não sei. Eu precisava muito do Diabo Veste Prada, a moça do meu lado falando. Essa é a Amanda, ela fala, eu adoro cinema. Senão eu vou... É muito desesperador. E histórias também. Eu fico tentando buscar na memória. Tanto que eu, antigamente, não tirava foto, não filmava viagem, que eu amo viajar e tal. E aí um dia eu tava vendo uma matéria sobre o Vietnã, eu falei, poxa, que pena que eu não fui nesses lugares. Quando eu fui ver, eu tinha ido em todos os lugares. E por sorte, a minha primeira mulher tirava muita foto. Então eu tinha essas fotos quando eu fui ver. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. E aí quando eu comecei a ter o programa de viagem, eu falei, agora eu preciso fazer um programa de histórias e tal. Comecei a tirar foto e filmar tudo pra guardar esses momentos, porque eu esqueço de tudo. É um pesadelo. Em infância eu tenho pouquíssimas memórias. Já tem. Tipo isso. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Tô chocada, porque então você anota bem, porque assim, parece que você tem uma memória maravilhosa.
Cara, é tudo uma grande mentira. Tudo uma enganação, porque eu fico tentando, assim, pegar de onde é que é mesmo isso, que tipo de coisa. Eu lembro das histórias engraçadas, as coisas que me marcaram, que talvez eu contei já muitas vezes aquelas histórias, digo, pra minha família, pros amigos, então elas acabam ficando pra mim, assim. Mas você falou assim, que eu tava brincando do filme, crítico desde pequeno, isso é uma memória que eu tenho. Eu amava ir em videolocadora. Era assim o acontecimento da minha vida. Eu amava assistir filme. Então eu ia e eu gostava de escolher. Eu gostava de ver os filmes. Eu criança, eu com 10 anos. E eu assistia os filmes e eu não conseguia alugar um filme só. Eu tinha que alugar mais. Às vezes eu não teria como assistir mais de um filme, mas eu ficava aflito de não conseguir, de pegar um só. E eu levava 3, mas que era meio pegue 2, ganhe 1. Tinha os combos, né? Tinha uns combos, assim. E eu tô falando isso antes de DVD mesmo, antes de Blockbuster. Fita de vídeo, Sim. Tô falando da Premiere Video ali, que ficava ali. E eu lembro e é o que acontecia. Eu comecei a assistir, eu assistia muito filme. E eu dava dica de filme pros clientes da videolocadora. Então eu ficava andando, a pessoa olhava e falava, esse filme é muito bom. Só que eu tinha 11 anos, 12. E eu via todos os filmes, eu via assim, desde O Padre, até Assassinos por Natureza, até filmes russos, porque eu ia vendo, eu gostava de ver aquilo ali. Ocupava seu tempo com isso. Exato, e eu ficava dando dica pras pessoas. E as pessoas achavam uma graça, né? Um moleque de 11 anos falando, assista esse filme. E a pessoa meio entrava na onda, assim, não sei, que filme que você tem, que você gostou de drama? Eu falava, tem esse aqui muito bom. Eu ia lá, pegava esse aqui, excelente filme, aí pegava. Quase um contratado da locadora. Mas aí eu comecei a ficar lá. E eu queria trabalhar na locadora. Só que eu tinha 13 anos, eu não podia trabalhar na locadora. Mas eu ficava lá, passando a tarde, vendo a Hobby Vídeo ali, dando dicas e tal. E aí vai aquela coisa de, na minha época, lá atrás, onde não havia internet, não se sabia que filme que ia estrear. Não tinha como saber. Eu assinava a revista 7, que era a revista de cinema mensal que eu ganhava da minha madrinha. Minha madrinha me dava de presente de aniversário. Todo ano, ela renovava a assinatura mensal da 7. E eu lia a 7 porque eles contavam detalhes dos bastidores. O que estava acontecendo, que filme que ia vir. Tinha umas matérias. E em cima daquilo ali, eu sabia, por exemplo, o que ia acontecer no Oscar. Que filmes que estavam vindo, quem ia fazer o quê. E aí olha que loucura, eu com 11 anos, eu escrevia resenhas sobre o Oscar, de filmes que eu não assisti. Falando, o Oscar esse ano vem muito forte, com filme tal, tal e tal. E às vezes o filme não tinha nem tradução em português ainda, que chegava aqui às 7, mas o filme só ia estrear, porque estreava nos Estados Unidos em dezembro, mas aqui ia estrear só em outubro. Leva um ano pra chegar aqui. Era um ano pra chegar aqui e depois mais um ano pra sair na fita. Era um drama. Depois mais um ano pra sair na TV, né? E eu fazia resenhas de cinema e mostrar pra minha família que lia, porque eu adorava, eu queria saber o que estava acontecendo. Então eu era, assim, um consumidor de filmes. Tanto é que eu tenho memória, e fazendo memória, assim, da caixa do filme quando era dupla. Porque o filme era muito com Coração Valente, era muito grande, então era caixa dupla. Titanic também era dupla, eu acho. Era, com certeza. Longuíssima. Quando o filme era muito longo, tinha que era dupla. Eu lembro, tinha que devolver rebobinado o filme, porque senão você pagava multa. E olha, estamos revelando muito a idade. Então eu tinha esse lugar, assim, do cinema, de filme, de assistir tudo, de gostar de todo tipo de filme, de assistir mesmo, de ver, de rever, de entender. E até querer assistir uns filmes que, imagina, sei lá, com 12 anos, não poderia ver uma cena, sei lá, de sexo ou uma violência muito extrema, assim. Mas eu via, eu achava aquilo interessante, eu analisava dentro da minha capacidade ali, né? E é curioso, porque eu nunca tive vontade de ser ator. Não era uma coisa, desde pequenininho eu queria ser ator. Não, mas, olhando hoje, era evidente, né? Eu amava cinema, eu ia teatro, eu gostava, eu fazia... Mas, na época, eu não tinha essa percepção. Eu só gostava muito de ver filme, de alugar filme, como minha família gostava também. Então a gente ia no vídeo, meu Deus, a gente vai na videolocadora. Então era assim, um combo perfeito. A gente ia lá, escolhia o filme, voltava pra casa, vamos assistir. Quando tava muito calor em São Paulo, não tinha ar-condicionado em casa. Ninguém tinha muito ar-condicionado em São Paulo lá atrás. A gente ia pra varanda. Levava televisão de tubo pra varanda. Mas tinha umas TVs que tinham rodinha. Tinha. Vinha no carrinho. Não, a gente tinha um carrinho que colocava a TV em cima e levava a TV pra varanda. Muito pra prático. ficar assistindo lá de fora.
pra não ficar tanto calor e tal. Nossa, live do Oscar 2025, então. Vamos trazer aqui pra comentar. Meu sonho. Porque tudo que você falou até agora, minha próxima pergunta ia ser essa. Você pensava que você ia trabalhar com cinema enquanto você assistia? Pois é, não. Eu não tinha nem ideia disso. Assim, é muito curioso, né? Porque quando eu descobri que eu queria ser ator e decidi ser ator e resolvi avisar as pessoas, não só eu não tinha me dado conta de que era evidente que eu queria ser ator, como ninguém. Foi uma surpresa para todos. Foi como se eu falei, vou enriquecer urânio. O pessoal, que loucura. Porque é uma coisa curiosa, né? Uma criança, eu era muito exibido, eu adorava chamar atenção, eu fazia teatro na escola. Então, era muito evidente que eu queria ser ator, mas ninguém se deu conta, ninguém percebeu que eu queria ser ator. Meus pais ficaram muito surpresos, ator e tal. E quando eu fui ser ator, então fui pro Rio para ser ator, escola de teatro, me formei. Na minha cabeça, ator era teatro, né? Vou fazer teatro. Nunca, jamais imaginei que eu ia fazer um filme, que o meu rosto ia estar no pôster, que eu ia assistir um filme meu no cinema. Isso é muito legal. Eu lembro da primeira vez, assim, da sensação de, rapaz, eu tô no pôster de um filme e vai estrear no cinema. Caraca! Que coisa esquisita. E você gosta de se ver assim, atuando? Não, porque eu só vejo todas as falhas possíveis. Mas é importante se assistir justamente para entender onde errou, onde poderia ter ido, o que fez. Eu, geralmente, estou envolvido em todas as etapas do filme. Eu escrevo, eu atuo, e eu ajudo na edição. Então, eu assisto o filme muitas vezes antes dele ser aprovado. Porque eu dou meus pitacos, então eu assisto, puxa, corta essa cena, não dá pra entender isso. Eu tento ter esse olhar assim, mesmo quando o filme não é produção minha. Então, Evidências do Amor, não era produção minha. Eu escrevi o filme e fazia, junto com outros roteiristas, mas fiz a redação final com o Pedro Antônio, o diretor, e fazia como ator. Mas eu queria ver o filme antes pra dar meus pitacos. Porque eu acho que eu posso colaborar, assim, para cortar. Porque filme muito longo também, eu amo cortar. Então eu tenho que me assistir muitas vezes. Então, que história é essa, poxa, o programa? Eu me reassisto, eu fico me assistindo para fazer no corte final, para ver se eu falei alguma coisa errada, se eu falei alguma coisa menos engraçada, se aqui pode tirar ou não. Então eu me assisto muito, o que é um pouco desesperador. Uma boa parte das produções que você atuou, você também escreveu, né? Você prefere algum desses dois trabalhos? Assim? Eu prefiro escrever. Escrever não há nada mais poderoso do que escrever. Porque é uma folha em branco, não há nada. Eu escrevo uma frase, um carro vermelho para na rua. Alguém vai ter que arranjar uma rua, alguém vai ter que arranjar um carro, o carro tem que ser vermelho. E esse carro vai ter que andar e vai ter que parar. Porque eu escrevi no papel que aquele carro vai estar lá. Então isso é muito legal. Então é muito gratificante quando você vê uma pessoa rindo da sua piada. Porque assim, eu escrevi num papel um troço que eu imaginei da minha cabeça que poderia ser divertido e alguém interpretou aquilo e aquilo foi feito por uma plateia e a plateia riu daquilo. Cara, isso é muito mágico. Você poder transformar o que está dentro da sua cabeça, uma ideia, um trocinho que está aqui dentro, de repente vira uma realidade mesmo, na telona grande no cinema. Você fala, caraca, isso é muito legal. E eu tenho muita ideia. Não necessariamente boas ideias, mas eu tenho muitas ideias. Então eu vou precisando tirar elas da minha cabeça para surgirem novas, inclusive para eu não morrer entupido de ideia. Então eu vou escrevendo, vou passando as ideias, vou botando para frente, eu vou fazendo coisa. Então eu gosto muito quando eu estou escrevendo. E é uma coisa muito curiosa. Da onde vem a criatividade? Criatividade é um troço tão esquisito que não tem muito filme sobre criatividade. Se você for ver, porque inspiração é uma coisa que não é muito cinematográfica. Não. Porque não é muito lógico. Não é assim, eu estou conversando com duas mulheres na minha frente, aí tive a ideia de um filme onde um ator conversa com mulher. Não é assim. Eu estou conversando com você e de repente eu penso assim, meninas, cara, tem um filme sobre rinoceronte. O que tem a ver? Não tem nada a ver, mas me veio. Por que veio? Não sei. Então é muito raro você entender de onde é que vem. Escrever é uma coisa muito solitária. Então eu vou lá, claro, você pode escrever em conjunto e tal, mas quando você vai lá escrever o diálogo, sou eu escrevendo, o cara fala. Você entra meio num transe de pensamento ali, de você indo e volta e reescreve a gente. Por isso que eu gosto muito de escrever em avião, por exemplo. Sempre que eu viajo, eu escrevo, porque daí não tem nada, parece que tem meio um barulho. Parece que te coloca numa cápsula, né? É uma coisa assim que não você tem que concentrar. Não tem gente falando. Tem o lance da internet também. Eu sou contra a internet em avião, deixo aqui registrado. Pelo amor de Deus, não façam isso. Sim. Não liberem a internet. Eu nem. Agora todos os aviões têm, eu falo, não quero. Porque eu fico lá. Então, muito roteiro do Porta dos Fundos, eu escrevi em avião. Rio-São Paulo. Eu consegui um voo ali de 45, 50 minutos, eu escrevia 2 esquetes. Então eu sabia que eu ia escrever 2 na ida e 2 na volta. Quando eu já tinha ideia. Quando eu já sabia a ideia. Então 2 mulheres entrevistando um cara, vai dar tudo errado. Tá bom, então eu já tinha essa ideia, então eu conseguia fazer.
E aí, roteiro de filme, Evidências do Amor, por exemplo, eu fui fazendo toda o roteiro final no trem. Viajando na minha turnê pela Europa de stand-up, eu ia de trem de um lugar pro outro, ia no trem escrevendo, mexendo, aí mandava pro Pedro Antônio, ele via. Chocada. Porque é bom, porque me concentra ali. Porque em casa tem alguma coisa. As pessoas acham que você viaja a passeio, né, poxa? Acham que você viaja sem fazer nada. Só pra tirar foto do seu pai apontando pra câmera. Fazendo com o braço pra cima. O braço pra cima, maravilhoso. Essa tour do seu pai com o braço pra cima é fantástica. Até no Dia dos Pais, sei lá que eu tava falando com a minha família, eu falei, gente, vocês viram que o pai do Fábio Porchat aponta o braço nas fotos? E eu fiquei mostrando. Não, na verdade, você não tá só fazendo isso, você tá trabalhando pra caramba enquanto você viaja. Mas a verdade é que é mesmo. E ainda agora coletando histórias, né? E trazendo as histórias pro programa, pra minha vida, pra contar no teatro. O Histórias do Porchat, meu show de stand-up, é todo em cima das minhas viagens. De coisas esquisitas, malucas e erradas que aconteceram nas viagens e que eu acabo fazendo piada com isso. Teve alguma das histórias do programa, assim, que você já pensou em transformar em alguma história que te marcou tanto, você falou, mas isso aqui seria... Cara, tem uma história de uma moça, Ana, que foi contada uma lua de mel dela que não acontecia. Ela e o marido pra lua de mel, ela levou a mãe dela. Aí ela era virgem. Eu lembro dessa E ela não conseguia perder a virgindade, porque ela chegou lá, aí tava com a mãe. Aí eles pensaram, hoje à noite. Só que eles foram tomar sol, o marido ficou com uma insolação. Aí não conseguia tocar nele. Aí ela dormiu, ela tava cansada. Aí quando a mãe conseguiu sair, ela não perdeu a virgindade. Eles voltaram pra casa da lua de mel, chegaram em casa, a casa tava em obra, então eles foram pra casa dos pais dele. Aí também não conseguiram perder a virgindade lá. Aí ela foi no ginecologista pra fazer o exame. E acabou perdendo. E ela perdeu a virgindade com o ginecologista. Porque ele achou que ela não era mais isso, então ele colocou lá o bico de papagaio, abriu e ela falou, não é! Essa história foi boa demais. Essa história é muito boa. Essa história renderia, né? Podia fazer uma série, Fábio, das histórias, assim, tipo, atuando. Cada episódio uma Pois é, uma história. mas eu fico muito nessa dúvida, assim, a gente até conversou sobre isso lá na Globo, mas eu pensei, será que a imaginação não é mais divertida do que a realidade? Porque você pensar isso, a mulher viajou e o ginecologista abrindo ela, talvez isso é mais engraçado a gente falando, pensando, imaginando como é, do que vendo de verdade. Então a Heloísa Perricet ligando achando que tá ligando pro ginecologista, tá ligando pro diretor de cinema. É boa demais, eu ri muito. Aquilo é uma maravilha. Eu acho que é mais engraçado ela contando do que ela vendo alô e ele atendendo oi. Talvez isso não seja tão engraçado e forte quanto o constrangimento da pessoa contando. Né? Porque aquilo que a gente falou no começo do episódio, tem gente que sabe contar a história. Né? A pessoa tem que saber isso contar. É muito importante na hora, assim, você fala, como que pode essa pessoa... Tipo a Ivete Sangalo, assim. É maravilhosa. Mas você fala assim, essa história é fantástica, contada. Às vezes, talvez ela vivendo aquilo não tenha sido tão fantástico quanto ela contando. Mas volta e meia no programa, tem umas coisas assim, a pessoa conta a história e a gente tem o vídeo. E quando a gente vê o vídeo, não é nada daquilo que a pessoa contou. A pessoa aumentou um pouco, ela imaginou outra coisa, ela não lembrava direito. Então ela falou, era uma capa amarela enorme. Era uma capa pequenininha, que não tinha a menor graça. Então várias vezes no programa a gente nem mostra imagem. Porque atrapalhar a história da pessoa. A história da pessoa foi tão boa que se ela mostrar... Mas ela fala, era um avião caindo aos pedaços. Aí você vê o avião e fala, não, era um avião normal. Mas é mais legal que na cabeça dela tenha sido caído aos pedaços e na nossa cabeça também. Então, volta e meia, a gente nem mostra imagem, nem vídeo, nem nada pra não atrapalhar a história da pessoa, que foi boa. Nossa, eu tava vendo recentemente, pela 1000ª vez, a Fernanda Torres. Totalmente drogada. É muito bom. O homenagem contra quem é uma coisa que nunca mais vai sair. Virou uma figurinha do WhatsApp, né? Ela é totalmente drogada. Fernanda Torres é uma pessoa, assim, muito... potente, né? Ela é uma criadora, uma artista, uma comediante, mas ela é muito completa. A Fernanda é assim, eu quero ser ela quando crescer, sabe assim? Ela escreve bem, ela atua bem, ela é engraçada, ela tem tempo bom, ela tem crônicas, ela é inteligente, ela é lida, ela é viajada, ela é interessada. E eu lembro disso, tem um programa acho que é um Roda Viva, até talvez o primeiro Roda Viva que ela participou, Pedro Antônio que me lembrou disso outro dia, que o cara perguntou um medo, Fernanda, ela falou, meu medo é perder o interesse na vida. E é muito forte isso, porque realmente, né, se você se desinteressa pela vida, ou pelo que é que seja, você começa a não querer mais fazer as coisas. E a Fernanda é uma pessoa interessada. Outro dia eu tava... em casa, falei, meu Deus do céu, eu preciso falar, não sei, quero encontrar a Fernanda Torres. Eu nem sou amigo da Fernanda Torres, assim, eu tenho o WhatsApp e tal. Aí eu mandei, Fernanda, tudo bem? Ela, oi, Fábio. Falei, queria almoçar com você, mas não tem nada. Não é pra eu te oferecer nada, não é pra te pedir nada. Só queria conversar com você, vamos? Ela, vamos.
Aí sentei e fiquei 2h30 conversando com a Fernanda Torres num dia. Ficamos batendo papo, eu ouvindo o que ela tava assistindo, o que ela tava vendo, o que ela tava lendo, conversando. Aí terminou, tá bom, beijo, tchau. Aí fui embora. Falei, caramba, assim, uma tarde com a Fernanda Torres. Interessante isso. Isso é muito legal. E eu tento fazer isso, assim, encontrar com gente. E vendo o que vai dar. Gente que eu, evidente, que eu gosto, que eu sou muito fã, que eu tenho muito interesse. Então, Pedro Cardoso é um cara que eu acho que é um gênio também. Então, um cara que eu tenho interesse em ouvi-lo falar. Eu já vi as peças do Pedro. Vou assistir a peça do Pedro e falar, Fábio, eu vou mandar te prender. Você é meu stalker, meu. Que eu já assisti a peça do Pedro, sei lá, 10 vezes. A Fernanda também, já assistiu Os Budas de Tos umas 4. Mas o Pedro, quando volta em cartaz, ele faz umas coisas novas, eu vou lá assistir. Porque eu gosto de estar acompanhando essa gente, sabe? Precisa saber ouvir, né? Bem também, acho que pra contar história. Pra escrever também, né? Você tem que saber Que ouvir, você escreve observar, tanto. porque... Exatamente. Obviamente é tudo ficção, mas é tudo muito ancorado na realidade. Total. Né? Tem que observar as E é pessoas. isso, você tem que se interessar, porque na verdade quando você tá num programa, você tá fazendo a vez do público, né? Então o público é que teria que perguntar essas perguntas, o público é que quer ouvir essas respostas. Claro, eu também quero, mas na verdade quem quer é o público. Sim. Então eu tô ali falando e tô vendo o que o público perguntaria, o que o público tá entendendo ou não está entendendo dessa conversa. Sim. O que o público achou esquisito. Então você tem que escutar. E isso foi uma coisa que eu aprendi com a Marília Gabriela, que me falou, Fábio, se você não entendeu, pede pra pessoa repetir, porque se você não entendeu, provavelmente o público não entendeu também. E não tem importância você não entender. Não tem importância você não saber. A pessoa fala, sabe aquele filme e tal? Não sei, qual que é? Me conta. Me conta. Claro, se você não sabe nada, aí talvez você precise começar a estudar um pouco. Mas você não precisa saber tudo. Então, se você não sabe, não precisa fingir que sabe. Algumas coisas pra conversa, isso é claro, lógico. Mas algumas coisas assim, não, como é que é esse filme? Me conta. E a pessoa conta, que bom. Tirou da pessoa alguma coisa. Então, o ouvir é também se interessar genuinamente por aquilo, né? Então, não importa se é o presidente da República, se é a moça que vende chiclete no sinal, se é a pessoa que faz o som desse programa, se é o Barack Obama, não importa. Todo mundo tem uma história legal pra contar e a história da pessoa, só ela sabe contar aquela história. Só ela sabe daquele jeito engraçado, diferente, esquisito, estranho, triste, não importa. Então, você tá aqui, me conta, eu tô aqui pra te ouvir. Me conta qual é a história que eu quero saber. E é claro, eu fico ali fazendo umas piadinhas, fazendo umas interferências, mas tentando também não ser o chato da piada. No tempo todo, não... Atrapalhando o desenrolar da história. Exatamente, eu tenho que ter esse cuidado e tentar desenlaçar um pouco. Porque mesmo quando a história é dela, a pessoa sabe a história. Mas ela, às vezes ela fala assim, não, a gente foi pra lá, eu falo, pera, quem é a gente? Ela, eu, minha mãe e meu pai. Ah, tá bom. E aí vocês foram, a gente foi pra lá. O que é lá? Lá é onde é lá. A gente foi pra casa do meu tio. Ah, tá bom. Então tá bom. Você já sabe as histórias antes. Sei antes. Eu sei todas as histórias antes. Eu tenho que aprovar as histórias antes. Dos famosos e dos anônimos. E aí, mas ao mesmo tempo, tem um combinado curioso com o público. Porque o público sabe que eu sei. Mas eu me surpreendo com a história e a pessoa fala, o Fábio não sabia. Então eu ouço a história como se fosse a primeira vez, mas ajudando a pessoa, porque às vezes a pessoa esquece um pedaço. Às vezes aquela parte mais legal. Teve a Catiúcia foi contar a história dela era muito boa, a Catiúcia é ótima, né? E aí ela foi contando, daqui a pouco, ela falou, aí é isso. Aí eu vi que ela esqueceu a parte do trem. Eu falei, caramba, mas não teve mais nada. Ela não teve mais nada. Eu falei, nossa, então foram muitos meios de transporte que você pegou, né? Que você pegou barco, pegou carro, só faltou trem. Ela falou, trem teve. Eu falei, teve trem, menina? Ah, não, ela é. E aí ela contou. Eu falei, que bom. Então eu tento também lembrar a pessoa pra ela, porque é isso, assim, é o momento que aquela pessoa tem pra brilhar. O programa tem 50 minutos. De 8 a 10 é seu, é você. E na seleção dessas histórias, assim, o que é aquela coisa que tem que ter, que você fala, isso aqui vai pegar as pessoas, vamos levar? Geralmente a história, quando tem uma virada, quando acontece uma coisa que a gente não estava esperando. Exatamente, um plot. Isso é o que ajuda muito. Quando você acha que vai acontecer uma coisa e acontece outra. Geralmente também a história boa tem começo, meio e fim. Você vê um arco acontecendo. E tem também dá pra ver quando a história é boa, quando a manchete da história é boa. Se você consegue resumir sua história. Então, fui ligar pro ginecologista e liguei para um diretor de cinema. Porra, isso já me interessou. Já é o bait Tem alguma coisa aí. Né? Então, assim, qualquer história que você consiga resumir numa boa, tem chance de ser uma boa história. Claro, depende de você contar bem, um monte de coisa. Mas, então, quando a pessoa me resume, às vezes, numa frase,
Excelente, parece bom. A Glória Pires falou isso. Aí eu tava tentando, ela não lembrava de história, fui jantar na casa dela, o João Vicente organizou tudo. Aí eu fui lá, ela me contou uma história que não era tão legal e tal. Ela falou, não, então eu não tenho, Fábio, não tenho. Eu falei, Glória, não é possível que você não tenha história. Ela, não tenho, acho que eu não tenho. Aí ela parou e falou, não, tem mas acho que não é nada. Eu falei, o quê, Glória? Ela falou, não tenho... Eu tava no metrô em Paris, vieram me roubar e eu bati nos assaltantes. Eu falei, Glória. Chegamos aí. Glória. Chegando. Eu quero ver a Glória Pires batendo nos assaltantes. Quero ver. Com certeza. Ruth virando Raquel, pelo amor de Deus. E aí ela contou, eu falei, é essa, uma maravilha. Sim. Ela pegou uma pelo pescoço, pegou as duas. Falei, pronto, então tá. Então, foi numa frase, né? A headline ali. A pessoa não acha, né, que vai ter graça ou que é uma boa história. E eu sou sincero, a pessoa conta a história, eu falo, essa não é boa. Suzana Vieira me contou uma, eu olhei e falei, Suzana, não é essa. Ela falou... Aí logo pra Suzana. Coragem, mas eu fui almoçar com ela. Eu sentei com ela e falei, a gente vai tirar uma história. Ela tirou uma história divertida também, que o rato roeu os dólares dela que estavam guardados. Chocante. Mas eu falo, porque não adianta... Hoje, então, ainda que o programa já é conhecido, tem um tempo já, né, também. As pessoas estão esperando uma história engraçada. Então, se você vai lá e conta uma história ruim, a pessoa fica brava com você. Porque tem uma coisa meio assim, a pessoa é fã do programa, ela fala, foi ela estragar o programa. Sim. Então eu quero que a história seja boa. Até pela pessoa que tá ali, né? E você acaba se expondo bastante também, né? Você, tipo, agora você contou recentemente a história da Mia, que ela soltou um pum no set. Tipo, você acaba se expondo ou você controla também o quanto você vai se expor ali? Eu geralmente me exponho quando um convidado se expõe. Entendi. Então, se você vai contar uma história de uma sex shop, que pode ser delicado, sei lá, porque é sexual, uma mulher falar disso, eu faço questão de contar uma história minha também no sex shop. Pra te dizer assim, a gente tá no mesmo lugar. Então você vai contar uma história de maconha, é droga, pode ser chato. Eu conto também uma de droga, eu conto uma de loucura, assim. Então eu tento equilibrar nesse lugar, assim, pra pessoa não se sentir tão solta ali, sozinha. Ai, caramba. Então a Giovanna Eubank foi contar de uma massagem tântrica que ela fez. Ela tava meio sem graça, um pouco, de falar que o cara fez uma massagem tântrica nela, que ela gozou e teve não sei o quê. Aí eu contei a minha. Então, assim, eu tento me expor ali, claro, eu tô tentando contar histórias engraçadas, histórias divertidas, histórias legais, pra que o programa funcione e dê certo. Mas geralmente eu me exponho, assim, bastante, tipo botox anal, quando alguém conta uma história que se expõe bastante. Eu sinto que é um lugar que precisa deixar a vaidade um pouco de lado, assim. A comédia é esse lugar. Pra ser engraçado, tem que deixar a vaidade de lado. A gente tem que poder rir de si, não pode se levar a sério de nenhuma forma. Então, claro que você pode querer tá bonito, tá, sei lá, bem vestido, tá, querer contar uma história que te deixe legal e tal. Mas a graça não é isso, né? A graça é dizer assim, eu tava numa viagem pra Paris, onde eu tinha muito dinheiro, eu tava muito bem vestido, bonito, fui comer num restaurante ótimo. Pô, parabéns pra você. Então dobra, enfia e vai embora, entendeu? Não tô nem aí pra essa história. Agora, sim, fui no Copacabana Palace, mas eu tava de bermuda e chinelo porque eu não sabia que era o baile de gala da Vogue. Aí sim. Aí você já tá errado no lugar, já tá torto. Aí já interessa um pouco e aproxima das pessoas. Então a comédia faz isso. E eu tento, pelo bem do riso da comédia, contar as histórias me tirando tudo que é possível tirar de mesmo que vai pegar mal, vai ser esquisito, vai ser estranho, as pessoas vão sacanear. Mas é engraçado, o pessoal riu, então vamos nessa. Você sempre teve essa personalidade, assim, de, eu vou contar mesmo, vou Eu falar... sempre tive, eu sempre falei muito e sempre tentava fazer graça pros outros. Então, contava as histórias, desde pequenininho eu tentava fazer graça. Então, eu aumentava um pouquinho as histórias. É uma delícia fazer isso, né? Se sentir engraçado. Pô, não, as pessoas rindo é muito bom. É muito legal. Tanto é que quando eu descobri o que eu queria fazer da vida, eu não descobri eu quero ser ator. Eu descobri eu quero fazer as pessoas rirem. Foi isso que eu descobri. Eu falei, então é isso que eu sei fazer. Então tá bom, pra fazer as pessoas rirem, então eu vou agora escrever, vou atuar, então vou fazer curso e tal. Mas o que eu descobri foi que eu quero fazer as pessoas darem risada. Esse é meio que um objetivo. Eu não acredito muito em missão da vida, mas essa é a minha, com certeza. É fazer as coisas serem mais engraçadas, olhar por todos os lados. E tem isso, né? O comediante... O Papa falou isso outro dia. Eu fui ver o Papa outro dia. Foram 100 comediantes do mundo todo. Por isso que a gente tá nervosa de receber você. Entendeu? Entendeu, Papa? Tipo isso, entendeu? Aí depois... E o Papa falou uma coisa muito legal. Ele falou que o comediante ele consegue ver o fato
por um viés totalmente diferente das outras pessoas. Então, mesmo uma coisa dramática, uma coisa triste, o comediante consegue olhar por um outro rumo. Por isso que é tão importante a comédia. Por isso que a gente, muitas vezes, supera um drama, uma tristeza, rindo dele. Sim. Tem gente que não, tem gente que precisa chorar muito para aquilo. Mas muita gente precisa. Muita gente, para superar aquele negócio ali, precisa levar com humor, em pegar aquilo e ressignificar aquilo, dando risada daquilo. E a comédia tem essa importância muito grande na vida das pessoas. Deixa tudo mais tranquilo, mais leve. Tem uma coisa gutural, assim, do humor, né? Quando a gente ri, a gente é no lugar anterior à moral. Tanto é que a gente ri de coisa que nem pode rir. Sim. Né? Às vezes tá vindo uma senhorinha, tá andando, ela cai no buraco, você ri, você não pode rir, ela machucou. Mas você faz... e depois que você para o seu riso. Porque o riso, ele vem de um negócio pré-consciente. Nossa, eu sou péssima. Eu costumo Eu dar também. risada nas piores situações. É assim. mesmo? Eu também. Nossa, as piores tragédias, eu dou risada, gente. Minha amiga conta uma história mó trágica. E eu começo a meio que rir. Eu meio risada de nervoso. É péssimo. tem isso. É E péssimo. as pessoas podem não levar muito Pode bem. não levar muito bem. Mas é Exato. que o absurdo, ele gera primeiro riso, depois é que você vai pensar, assim... Exato. E a comédia tem esse poder que é muito legal, assim, que vem de um lugar de dentro nosso muito forte, né? E por isso que quando eu tô fazendo ali um show de humor, ou até mesmo um filme de comédia, assim, tem uma coisa muito legal que as pessoas, elas combinaram de rir. Sabe isso? A pessoa vai ver o show do Fábio, ela fala, ok, vamos rir. O que você vai fazer sexta noite? Vamos rir vamos rir de um cara profissional de fazer rir. É muito louco. Aí a pessoa sai de casa, ela compra o ingresso, ela fica no escuro, olhando pra pessoa fazer ela rir. Isso é um troço meio maluco. Então olha a responsabilidade, olha o peso que tá ali. Você tem que, em 1h30, você tem que ser muito engraçado, porque essa pessoa, inclusive, combinou com pessoas. Sim. Falou, vamos aqui, ó, que isso vai ser engraçado. E a gente vai ficar rindo. A gente vai ficar rindo 1 hora, como um spa. Vamos fazer uma massagem 1 hora? Vamos rir 1 hora? Sim. E deixar sair umas coisas engraçadas. Tudo isso, evidentemente, não é consciente. Ninguém fala, vamos, olha. Mas tem uma coisa muito assim do eu tô precisando rir. Isso a gente fala, nossa, tá precisando rir, tá precisando disso. A pessoa chora de rir. Tem muita gente, né? Isso que chora de rir. A gente faz xixi de rir. Isso eu já consegui fazer. Pessoas fazem xixi. Gente que vomita de rir. Desde que vomita de rir. Muita de rir. Eu só não consegui ainda matar ninguém de rir. Quase matei uma pessoa de rir. O Jorge Dória tinha ele matou uma pessoa de rir. Na plateia dele, um cara começou a rir, Sério? morreu. E ele se gabava pra todo Que horror, mundo meu Deus. que ele matou alguém de rir. É o ápice do comediante. E um dia um cara na minha plateia riu, começou a passar mal. E aí a mulher, parou o show. Aí o cara se recuperou. Eu falei, porra, morre, cara. Eu ia poder contar. Pena, ficou vivo. Eu queria entrar agora mais no assunto de cinema e Porta dos Fundos, que infelizmente a gente tem pouco tempo. Você acredita nisso? Não, É. calma. Calma, muita Nem calma começou nessa hora. ainda, Vamos ficar. Muita A calma gente nessa tava no hora. aquecimento aqui Mas ainda. a gente tá falando de humor e, ultimamente, tem entrado muito em pauta a questão do politicamente correto. Quando você pensa nessas histórias e nas coisas que você escreve, você leva algumas coisas em questão ou você vai escrevendo e depois você fala, as pessoas que me limitem, eu entrego pra Deus. Não, hoje em dia já vou. Porque tem 2 momentos, assim, né? Tem uma coisa assim, quando a gente tá começando, quando você não tem muito a perder ainda, é o momento pra não ter amarras. Pra você falar tudo que tem que pra falar. Hoje eu já tenho coisas a perder. Eu preciso pensar um pouco sobre aquilo que eu tô falando. Eu tenho responsabilidades em cima daquilo que eu tô falando. E eu quero estar de acordo com o que a sociedade está evoluindo. Eu quero evoluir junto. Então tem uma série de coisas que eu penso que eu seria preso. Tem coisas que às vezes eu boto no isso não. E tem coisas que eu falo, não, pelo amor de Deus, a gente tem que poder falar esse tipo de coisa também. Tem que poder brincar com isso e vamos seguir. Vamos encher o saco. Tudo bem, podem encher o saco, mas a gente tem que poder falar também e poder brincar. Então eu fico, assim, hoje já tem não é que é uma pré-censura, mas já tem uma luz vermelha que liga, que fala... No seu opa, cérebro mesmo, né? O seu divertidamente. é isso, meu divertidamente fala, vão infernizar a sua vida. E aí eu às vezes decido se eu quero ou não. Às vezes eu penso, não quero essa briga, não quero que encha o meu saco. Tá bom, não tem importância, não vou lutar por essa piada. Mas às vezes a piada é maravilhosa, eu falo, eu quero lutar por essa piada. Eu vou... Então... E comédia, hoje em dia, eu acho que a comédia mundial vive uma crise. Se você for ver, assim... Pensa, a série que ganhou o Emmy de comédia é o Urso. Não é comédia, tem a menor graça, o Urso. Não tem a menor, eu tenho raiva com essa... Desculpa. Não, eu tenho raiva com essa série é maravilhosa. Maravilhosa, mas É um não é drama. comédia. Tem um drama momentos maravilhoso, né? simpáticos, divertidos, claro. Tem tiradas e tal, mas essa série não é uma comédia. Nunca, né? Nunca. Então a gente vive uma crise. Quando uma comédia que ganha não tem graça, a gente tá vivendo uma era de comédias muito necessárias, mas não engraçadas. E isso é um problema. Ou de comédias muito
pasteloide, assim mesmo. Muito quase circense. Porque é um humor tão infantil, tão bobão, que tem lá a sua graça e funciona, e tem gente que gosta e tal, mas é tão bobão que não tem muito como problematizar aquilo. Quando você começa a entrar uma vírgula um pouquinho a mais, as coisas já começam a ficar um pouco mais chatas. Então, e aí a comédia começou a se retrair mesmo. Começou a ficar... É mais fácil falar desse assunto com drama do que falar com comédia. Com drama as pessoas aceitam mais Sim. essa brincadeira. E com comédia começa a criar uma questão. E isso vai virando uma bola de neve, muitas vezes sem o menor sentido, sem a menor lógica. Simplesmente porque uma pessoa não gostou. Mas aí, desculpa... Aí se resolve na análise e vai resolver isso. E evidentemente que eu não tô falando aqui de vamos fazer filmes nazistas, e não tô falando de coisas criminosas, tô dizendo de tipos de piada que você pode se ressentir, que você pode falar, poxa, isso mexe numa memória minha. Eu sei, meu amor, mas aí você então se resolva, porque eu não posso parar de falar um negócio, porque você, por acaso, vai se ressentir porque uma coisa aconteceu na sua vida. Tem gente que gosta daquilo, tem gente que supera aquilo, rindo daquilo. Então a comédia vive hoje um momento esquisito no cinema. Se a gente for falar mesmo, assim, os últimos comédias muito engraçadas que você assistiu no cinema. Nossa, Difícil pensar assim, umas 10 comédias. E drama você fala agora, terror você fala agora. Comédia, tô dizendo aquela engraçadona mesmo série, assim. Tem uma série engraçada? Tem. Né, assim, lá pra trás tinha mais, assim. Tinha. Fleabag foi talvez uma última que eu ri muito, né? Modern Mas ela é Family. mais dramática também, Modern né? Ela tem Family um- é Modern demais. Family era brilhante, eu É, amava Modern Family. E eu gosto desse Abbott Elementary, que eu acho divertida. Também, porque tem uma pegada meio Modern Family. Tipo, Meio não, The Office, meio The né? Office, uma coisa. Eu acho que tem graça, tem humor ali, tem uma escrotidãozinha que eu gosto, que eu acho que tem que ter e tal. Então, já acho essa, por exemplo, muito mais engraçada que o Urso. Não, o urso não é engraçado. Então, Tem essa questão, que o urso não é, definitivamente. eu acho que eles botam pra concorrer de comédia pra poder ganhar. Pra Se poder botasse ganhar, drama, ia perder do Mas Succession. tem isso mesmo. Tem. Tem Tem esse isso, fato. mas o estúdio inscreve onde ele quiser, né? Na categoria que ele quiser. Mas E Exatamente. a academia aceita, então... No Fazer o quê, né? Porta dos Fundos, vocês sofreram diversos ataques. Bom, ataques físicos, né? Já era Exatamente. bomba, né? Inclusive sérios. É. O que foi o pior desse momento, assim, que vocês viveram? Qual foi a situação mais... O pior foi uma coisa que não aconteceu, mas que era o meu medo, que era, e se as pessoas disserem, é isso mesmo? Tá certo, tem que jogar bomba mesmo. Aí ia ser, bom, aí ferrou. Aí a gente não ia poder andar na rua. Eu tava viajando quando jogaram a bomba na gente, 2 bombas que podiam ter matado um segurança que tava lá, inclusive. E aí eu ia ficar 2 meses fora, que eu ia fazer um curso de roteiro lá em Los Angeles e tal. Isso foi em dezembro, eu só ia voltar em março. E eu lembro de pensar, cara, e se eu voltar e as pessoas me agredirem na rua? E se eu não conseguir andar mais na rua? Será que vão jogar bomba em mim? E aí eu lembro de voltar meio... Óculos de sol, bigode. Groucho Marx. Aí eu lembro de sair do avião, assim... Aí assim que eu saí, o comissário ali que tava do lado de fora falou, fala, Porchat, aí, beleza, tira a foto. Eu tiro. Aí o cara da alfândega, aí, Porchat, beleza, beleza. Aí eu percebi, não, isso é uma loucura de criminosos e de gente muito específica que fez esse tipo de coisa. E aí eu comecei a receber na rua. E nunca a tirar tanta foto e falar, as pessoas vindo, abraçando, que legal. Aí eu falei, não. Foi o contrário, você recebeu mais carinho. Muito. Então, porque na verdade é isso. Eu nunca recebi, pra não dizer que eu nunca recebi na rua algum tipo de coisa, um dia eu na fila do aeroporto, passou uma senhorinha pra mim, olhou e falou assim, aqueles negócios de Jesus lá, não gosta, hein? E passou reto. Foi a única vez que eu recebi uma bronca de alguém, que foi de uma senhorinha muito fofa. E eu falei, tá certo, não gosta, não tem importância, não assiste, não tem. Mas as pessoas vêm falar bem na rua. É porque a gente acha que a vida é a rede social, que é aquele esgoto que às vezes escorre até você. Cara, nas ruas as pessoas só tiram foto, só gostam, vem contar história pra mim, vem falar coisa maravilhosa, muito engraçada aquilo lá, o Porta dos Fundos, aquilo é muito divertido. As pessoas só vêm falar bem, então é muito legal. Então meu medo era, será que eu não vou poder mais andar na rua? Porque vão me bater e ainda bem não teve nada disso. Não, disso, mas muito né? longe. E aí a gente ficou mais tranquilo e mais aliviado de perceber que as pessoas também acharam aquilo uma loucura, jogar bomba e tal. Tem lá aquela meia dúzia de gente ruim que fala, tem que jogar bomba mesmo.
Essa pessoa não tá... Talvez na internet ela seja essa pessoa mais corajosona, mas na vida real ela não vem falar com você e tal. Com esse tipo de situação, ou com essa mudança, né, no tom do humor, que a gente estava falando agora que teve algum momento que você ficou com medo, assim, do Porta acabar? Que você achou que ia... Não, acabar não. Eu sou um pouco o maníaco lá do Porta de achar que a gente precisa fazer coisa nova. Precisamos fazer coisa nova, já estamos sendo ultrapassados, já estamos nos ultrapassando. Esse meu medo que o Gregório fala sempre depois que eu tomo 3 caipirinhas, eu começo a falar sobre envelhecer na comédia e como é difícil. E aí ele fala, não aguento mais o Fábio dizendo que é difícil, que ele fica apavorando todos os comediantes do Brasil. Porque realmente é assim, a chance de você ser ultrapassado é muito grande, de surgir um novo. O que está acontecendo? Qual que é o novo Porta dos Fundos e tal? Eu acho que ainda não surgiu, mas está para sair. Tá, porque tem um ciclo na comédia de 20 anos. A cada 20 anos acontece uma mudança no humor. Então era o Chico Anísio e o Jô Soares. Aí 20 anos depois vem a TV Pirata, com Cacete Planeta. E aí 20 anos depois vem o Porta dos Fundos, com o stand-up, né, com essa gente do improviso, Tatá e tal. Sim. E isso foi 2008, 2010, e a gente já tá no 2024. Então já passaram 14 anos. Então, daqui uns 4 anos vai... Porque esses 20 anos é o tempo de a pessoa absorver o que está sendo feito agora, e fazer um novo. Descobrir o que ela tentar fazer uma coisa, e essa junção do talento dela com o que ela absorveu gera um troço novo que a gente então descobre e esse movimento acaba acontecendo. E isso ainda não está acontecendo. Você tem, claro, gente nova surgindo engraçada, mas muito pontualmente, assim. Não há um movimento, como houve o movimento do Cacete Planeta, como houve o movimento do Porta dos Fundos, né, do improviso. Quando você vê o Comédia MTV, a Dani Calabresa, Tata Werneck, o Fábio Rabin, era muita gente engraçada, Sim. boa, junta um negócio meio... O stand-up. Quando você vê, era uma galera muito boa fazendo stand-up. Então tinha esses movimentos. Mas agora tá tendo muito movimento dos vídeos curtos na internet, que tá viralizando muita gente, que tá indo a galera tá indo pra TV, tá ganhando papel em cinema e tal. Você acha que esse movimento que tá agora, de vídeos curtos, atrapalha ou ajuda o humor? Não, ajuda. Mas eu acho que ainda é um movimento mais de formato do que de geração. Você tem pessoas muito engraçadas fazendo coisas curtas na internet, pessoas que criam coisas diferentes, porque tem muita cópia também, tem muita gente que... E tá tudo bem, tá tudo divertido, pode ser a pessoa copia divertida, a coisa de uma forma divertida, tá tudo certo, a gente sabendo que é isso, tá tudo bem. Mas eu diria que a inovação do humor hoje é a edição das redes sociais, que é muito rapidinha. Que é a pessoa falando e corta no meio da frase Quase dela. Nem termina a palavra. Exatamente. Isso que é a novidade. Isso que é uma modernidade, mas que é mais de formato, que surgiu novo, que não tinha. Tinha uns cortes rápidos do Pânico, o próprio CQC tinha uns cortes engraçados, e isso eu acho que hoje o upgrade, ou sei lá, a evolução daqueles cortes. Então isso acontece. E aí as pessoas... Só que o que eu acho ruim hoje, que eu acho um problema, e vai ser um problema para a criação de um modo geral, mas pensando em comédia. As pessoas estão cada vez mais solitárias fazendo comédia. Porque antes as pessoas faziam um grupo. O Cacete Planeta era um grupo. O Porta dos Fundos era um grupo. O Comédia em Pé era um grupo. O TV Pirata era um grupo de comediantes. Mesmo, né? Os Zorras, tudo. Hoje não. Hoje a pessoa escreve sozinha, ela produz sozinha, ela edita sozinha, ela lança sozinha. E é descartado, no dia seguinte ninguém mais lembra disso, já estamos no próximo. Ela escreve sozinha, tem uma velocidade de ter que criar coisa sozinha, e é muito ruim criar sozinho. Porque é bom quando eu faço uma piada e você fala, não gostei. É mesmo, por quê? Porque eu achei isso. A gente elabora melhor a piada. Você acrescenta, você fala, pô, e se ao invés disso você fizesse aquilo? É mesmo. Aí, melhora a piada, ajeita a piada. Aí você faz um jeito que nem você sabia, porque a gente tá brincando aqui, aí você faz um... Eu falo, isso é engraçado, faz esse... Aí quando você vê... é engraçado. Por quê? Não sei. Então o grupo faz isso acontecer, faz a gente elaborar, lapidar, faz a gente evoluir com a piada, com o humor, com a graça, com aquela cena. Teatro fazia muito isso, né? Os grupos de teatro que escreviam esquetes e faziam, e ensaiavam. Ensaiar é importante, você ficar repetindo, fazendo, encontrando a melhor forma. Hoje em dia, mesmo o teatro, agora é tudo monólogo. Eu falo isso
E eu mesmo faço stand-up, né, sozinho ali no palco, mas é muito monólogo, muito stand-up. O stand-up não tem nem ensaio, é o cara subindo no palco, às vezes improvisando e gera um texto que ele faz. Alguns até escrevem, mas sozinho. E eu acho isso muito prejudicial para a criação de conteúdo. É bom quando tem mais gente pensando, gente boa, que se reúne. Você tinha aqueles grupos antigamente, as pessoas sentavam. Eu lembro no Comédia em Pé, quando a gente fazia stand-up, terminava de fazer meus 10 minutos, quando eu descia, o Caruso me dava ali, pô, faz essa piada aqui. Aí o Cláudio Torres falava, essa piada não funcionou. Aí o Paulo Carvalho falava, pô, tinha que fazer mais essa. Pô, lembra que da última vez você fez assim? Ah, é verdade. Tem essa coisa de se observar, de falar, que sozinho em casa gravando no seu quarto é mais duro de você. Ainda mais quando a gente tá começando. Quando tá começando, você tem que errar. E eu acho que o processo fica mais cansativo também, né? Também, Ainda você mais enjoa com mais. Você enjoa mais, você Com fica... a velocidade, né? A pessoa que vai criar qualquer tipo de conteúdo na internet. Total. Tem que ter muito, né? A Sim. quantidade, o volume tem que ser muito porque alto. acaba. Você lança 3 hoje, acabou. Acabou. Porque é isso, você faz fazer uma série, você vai lançar lá 20 episódios. São 20 semanas que você tem, que você lança um por semana, ou você faz o lançamento nos streamings, e aí você tem aquilo. Quando você tá em casa, você lança hoje, 2 amanhã, mais 3 amanhã, aí depois no outro dia tem que lançar mais um, aí depois tem que lançar um stories falando sobre aquilo que você já lançou. Aí você tem que... E aí aqueles primeiro que você gravou, tem 1 semana, já é a coisa mais velha do mundo. Esquecido, antigo. Porque você vai pela quantidade, né? Você joga a rede e vê o que você pesca. E aí as pessoas, eu vejo muito, por exemplo, o stand-up, as pessoas começam a postar vídeos de stand-up todo dia. Cara, pra um vídeo de stand-up ser engraçado, você precisa fazer ele algumas vezes no teatro, lapidar, funcionar menos, é esquisito, não, agora deu certo. Não dá pra você fazer um texto novo todo dia, porque não vai ser engraçado, mas daí tanto faz ser engraçado ou não. Eu preciso de view, eu preciso de like, eu preciso que o algoritmo entenda que eu tô entregando. E acho que tudo isso vai prejudicando. Por isso que é bom quando a gente trabalha no cinema, por exemplo, e vai fazer um filme. Eu escrevo esse roteiro com alguém, eu passo pro diretor ler, aí eu tenho um feedback, aí eu reescrevo, aí eu mexo. Aí você tem um tempo de escrita, de maturação. Muitos filmes que a gente assiste que são ruins, o problema é que ele teve pouca versão de roteiro. Com certeza. Se tivesse tido mais gente lendo, mais gente falando. E filme americano, tô falando dos filmes. É que é isso. É muito injusto comparar um filme nacional com um filme americano, porque o filme americano, primeiro, é em inglês. Uma frase em inglês, se eu falar assim. The umbrella is beautiful. Você fala que é bonito. É chique, né? O guarda-chuva é bonito. Que frase horrível, né? A mulher canta umbrella, umbrella, umbrella. É guarda-chuva, guarda-chuva, guarda-chuva. A música é guarda-chuva, guarda-chuva, guarda-chuva. A gente em inglês acha lindo. Umbrella, umbrella, olha umbrella. É guarda-chuva que essa mulher tá falando. Então, os roteiros lá, muito ruins também. Frases muito ruins que ditas em inglês. It's beautiful when you say like this. Mas em português é outro negócio. Então, escrever o roteiro, refazer, cortar, jogar fora, mexer. Eu escrevo lendo em voz alta. Eu gosto de leitura, gosto de sentar na mesa para os atores lerem e aí entender o que tá funcionando, o que não tá. Vamos fazendo, vamos tentando. Tem alguém que se acompanha dessa nova geração que você costuma acompanhar, assim? De atores, você diz? Desses criadores de conteúdo das redes sociais, assim, algum que se acompanhe e curte o conteúdo? Assim? Eu gosto muito do Pedro Ottoni. Ele é ótimo. Ele é muito engraçado. Ele é ator, eu acho que ele tá de repente 15. Ele faz vários filmes desses. Ele fez vários filmes com a Maísa e com a Larissa. Ele é engraçado, ele é comediante, ele é bom, ele faz personagem, mas ele é bom ator também. Esse é um cara, por exemplo, e agora até falo isso, ele tá no Porta dos Fundos fazendo coisa com a gente, mas porque quando a gente viu, eu liguei pra ele, falei, Pedro, ele me imita, ele fala, esse eu falando assim. Mas aí quando eu vi a imitação, eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, adorei essa imitação. Falei, mas você é engraçado, não quer fazer coisa lá no Porta? Ele, meu Deus, não acredito, como assim? E aí a gente traz a pessoa. Então o Pedro Ottoni é um, por exemplo, que eu acho excelente, é da nova geração, sei lá quantos anos tem o Pedro Ottoni, 25 anos, deve ser muito... Mas é um cara muito bom. E cria bem. E faz boas criações em várias áreas, assim. Aline, temos que passar pra dinâmica muito em breve. Você quer fazer alguma pergunta que você queira muito fazer, que agora é a hora. Que o diretor já me chamou várias vezes já. Não, eu tava pensando aqui, quando você tá escrevendo esses roteiros, você tenta prever a reação do público, as piadas que você está escrevendo ali. Fiquei pensando nisso. Se tem alguma coisa que você escreveu achando que ia pegar, você fala, nossa, as pessoas vão morrer de rir disso aqui. Muito. E aí não rolou, ou vice-versa, sabe? Exatamente, é os dois. Muita coisa que eu falo, isso não tem a menor graça. Chega lá e a pessoa, aplauso.
Mas do que estão rindo, gente? Tem nada, a menor graça isso. E coisas que eu elaborei, pensei, pá! Porra, gente, isso aqui eu trabalhei pra isso, vocês não acharam graça. Então tem Horrível. muito isso. Tinha uma história que o Manga contava, que era maravilhoso, que era ou o Oscarito ou o Grande Otelo, um dos dois, que tava fazendo a cena, aí deu uma pausa, aí continua a cena, aí o Manga falou, não dá essa pausa, não. Faz de uma vez, essa pausa fica um tempo morto. Ele falou, não, essa é a pausa do riso. Eu tô dando essa pausa porque no cinema vão rir. E se eu falar em cima, não vão entender minha próxima frase. Uau. Então o cara era tão gênio da comédia que o cara já sabia o tempo da risada da plateia. No cinema. E confiante também É, que eu confiante. ri. Pra não ficar esse tempo. E diz o Manga que daí ele deixou e quando foi no tempo, riram. E tem isso mesmo. E eu tento ficar muito com o olhar aberto pra, na edição, ver isso. Que às vezes uma cena ficou tão divertida que eu falo, não dá pra ouvir essa próxima frase. Porque a gente agora, eu não tenho essa técnica fazendo, mas assistindo eu já sei. Aumenta um pouquinho, tira um pouquinho aqui pra gente poder ouvir melhor, porque vão rir disso aqui. Ah, que legal. Porque a Calabresa falou um negócio muito engraçado, porque a Tatá falou um troço genial, porque o Paulo Vieira falou uma coisa brilhante. Agora a gente tem sempre perguntas que a gente faz clássicas pra encerrar o nosso episódio. Temos que fazer rapidinho Não, aqui. não precisa. Sim, Calma, infelizmente. vamos ficar mais. Seguinte, Ah. se você pudesse chamar um ator pra viver você no cinema, Ah, quem seria? Ou Filme- então, qual Mas- ator você gostaria de fazer O filme todos da os... sua vida. ou ator que você gostaria de fazer toda a carreira dele, assim. Tipo, o Infante respondeu Jim Carrey, por exemplo, ele sabe? exato, Jim Carrey. Mas então, peraí. Então é pra eu fazer dois, o cara, um ou Não, outro. é ou- isso? Vai ter uma biografia Fábio Porchat, vida e obra. Mas preciso Quem vai pensar em te- alguém que tem a ver comigo? Não, quem ou você pode ser. quer, quem eu você posso quer. falar Qualquer Dercy pessoa. Gonçalves, se eu Pode, quiser. Entendi. sim. O que você que vai escolher, você tem esse poder. Se eu pudesse escolher, eu escolheria. Bom isso, hein? Peraí, deixa eu pegar uma pessoa aqui. Acho que é uma versão Hollywood também. Pra uma pessoa Brasil, eu pegaria o Fala Bela Perfeito. Perfeito. pra fazer. Eu queria muito o Fala Bela. Eu acho Fala Bela, assim, E ele é um- joga nas Nossa. 37, não é nem nas 11, faz bem tudo. E ele é um cara legal, e ele ajuda as pessoas, e ele é engraçado, ele é comprometido com a comédia. E ele pode até cantar, se você quiser cantar. É. Ele pode fazer um musical da sua vida. Ele fala uma coisa ainda, dá pra fazer um musical da minha vida. Então, Fala Bela totalmente. E se fosse um americano ou um estrangeiro, eu adoraria que fosse. Peraí. Ai, será que eu falo Steve Carell? Mas eu gosto também. Steve Carell tá na camiseta dela. Tá aqui. Talvez por isso que eu esteja já pensando. Cara, tem uma pessoa que eu acho muito engraçada, que é a Whoopi Goldberg. Eu amaria se a Whoopi Goldberg fizesse a história da minha vida. Você gostaria de ser ela, né? Ela é demais. Ela é brilhante, ela é engraçada, ela é inteligente, ela é assertiva. Ela é um dos momentos mais engraçados da história do cinema é ela doando cheque em Ghost pra fundação lá, e ela segurando aquele cheque, não querendo dar o cheque, tendo que doar, e o Patrick Swayze fala, não, o cheque eu não consigo. Aquilo é bom demais. Fica o convite aqui então, né? Whoopi, um beijo, você que tá assistindo a gente. Hi, Whoopi! Hello, nice to meet you again. Convite. Eu encontrei com a Whoopi lá com o papo. Presta atenção, qual filme que todo mundo ama e você odeia? Agora a gente tem que responder isso muito rápido. Tá, qualquer um com Adam Sandler. Sério? Acho ele chato. O único que eu gostei do Adam Sandler que eu achei brilhante foi o... Joias Brutas. O Joias Brutas. E agora, É um Aline, drama, né? filme de comédia que não tem um pingo de graça. Você responder. Um filme de comédia que não tem graça, que exista, né? Um filme É. que eu já... Ai, veio tanto filme na minha cabeça, mas não posso falar que tenho amigos nele. Pera, vou falar um filme de comédia... Branquela, você gosta? Hã? Branquelas, você gosta? As branquelas? Cara, eu não assisti. Ah, meu Meu Deus. Deus. E eu acho que eu já perdi o bonde. Porque volta e meia eu vejo umas cenas e falo, gente, isso não tem a menor graça. Eu acho que é tipo assim, gostar de Chaves hoje. Sabe, se você não viu Chaves durante a sua infância e não gostou, acho muito difícil você assistir Chaves hoje e falar, que engraçado essa gente velha fazendo criança. Eu amo Chaves, mas porque assisti na minha infância. Mas Branquelas eu não vi. Tudo bem. Se ligar Não, mas eu vou agora, pegar na vou sessão pegar da um. tarde, Calma, tá aí vocês passando. editam e botam fingindo que eu respondi rápido. Calma, um Não filme... precisa editar, é você mesmo. É um filme engraçado que não tem a menor graça. O que eu vi outro dia? Um filme sem graça até o fim.
Meu Deus, só porque a gente precisa terminar. Não, calma, por favor, porque vocês têm hora, você tem que devolver. O que é? É verdade, eu tenho uma entrevista. Ai, Jesus. Pô, não, meu Deus, eu que tenho uma entrevista. Caralho, tá. Pera, calma, então eu vou. Eu cheguei, tô indo, tô vendo pelas carinhas ali. É qualquer um da Dan Sandler mesmo. Esses filmes filmes sem graça. Só o com a Drew Barrymore que ele se perde a memória, que é bonitinho. Como se fosse a primeira O vez, resto eu acho chato demais, tá? Não tem problema, Fábio, Você viu que eu não gosto da Dan Eu Sandler. não gosto dele. Mas os stand-up dele são engraçados, que ele toca música, ele faz uns improvisos malucos, eu gosto. Tudo bem, agora você você já falou uma coisa bem popular, porque o brasileiro ama a Dan Sandler. Então As tudo bem. Branquelas e Adam Sandler mexeu aí com... Quem se vai postar pensa que é? Pra falar do Adam. Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Quando eu te entrevistei pra Evidência do Amor, eu te falei que você era meu crush da adolescência. É né? verdade. Então eu tava com vergonha de te receber aqui. Eu falei, nunca mais vi o Fábio, então eu vou falar. E aí eu falei, eu não te vi de novo. Agora, Tudo bem, tudo bem. Obrigada por participar do nosso podcast. Aline, obrigada pela Gente, troca aqui. Maravilhoso. Deu mais certo? um. Deu muito certo. Tá. E aí, Perfeito. a gente te encontra aí no seu show. Quem mais que a gente Boa. vê seu? No cinema, nos Porta dos Fundos da Vida, eu Perfeito. viajando pelo mundo, pelo Brasil, fazendo shows. Maravilhoso. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Aline. Obrigada a você. Muito obrigada, Fábio. Eu Foi que agradeço. muito, Pena muito que eu tenho essa legal. entrevista. Sim, mas Desmarca. Desmarca. Manda uma mensagem. Eles estavam me ligando? Manda uma Será? mensagem. Não? Me ligaram aqui, meu Deus do fala, céu. putz, não vai dar. Gente, quero agradecer demais vocês que nos acompanharam até aqui. Toda quinta-feira tem episódio do Odeio Cinema, então já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Beijos e até o próximo episódio. Tchau!